Se você trabalha com audiovisual, muito provavelmente no último ano você deve ter se deparado com alguma imagem incrível de um drone descendo uma cachoeira, acompanhando algum carro de drift ou algo do tipo. Aí vem a pergunta e a preocupação que eu passei e eu imagino que você, produtor audiovisual, também deve ter passado. Preciso investir em um drone racer. Não vai ser mais suficiente um drone como esse aqui da DJI ou um Mavic, um Phantom. Vou precisar gastar dinheiro e investir em um drone racer. E eu tô aqui para conversar sobre isso com você. Será mesmo que você, produtor audiovisual, precisa deixar de usar esse drone e passar para um drone desse tipo aqui, um drone que a gente chama de drone racer? Bom, galera, a primeira coisa que eu preciso falar para responder essa pergunta é: se você investiu em um drone e você não para de pensar em possibilidades, em formas de usar esse equipamento, eu queria propor uma lógica inversa. Primeiro você tem que pensar no que você quer registrar, o take que você quer fazer, e a partir daí você vai pensar na solução para fazer esse take. Só assim você vai garantir que o seu uso do drone ele vai ser justificado. Não tem nada mais ridículo do que aquele maluco que pega, compra um drone e aí ele vai dentro de uma igreja filmar um casamento e aí ele põe um drone lá, ele dispersa todo mundo, ele faz uma zoeira do caralho, ele gera takes que ele poderia fazer muito bem com a câmera e provavelmente iam ficar muito melhores. É drone, Rogerinho! Drone! É drone! Cada um deles tem uma aplicação muito específica. E antes de definir qual deles eu vou usar, a primeira coisa eu tenho que pensar no que eu preciso. A primeira diferença entre esses dois tipos de drone que eu venho destacar é: um drone da DJI ou similar, você consegue ajustar os parâmetros durante o voo. Então você pode definir se você quer uma abertura X, uma taxa de ISO, uma velocidade do obturador, tudo isso sem pousar. Um drone racer, ele precisa ter uma câmera externa, que não é a câmera que você usa para pilotar, acoplada no drone. A câmera mais comum que a gente usa é uma GoPro. Sendo assim, você tem que ajustar os parâmetros dela antes de decolar, dar rec antes de sair do chão e só depois você vai selecionar o trecho da imagem que você quer. Tendo ciência de que você não consegue ajustar os parâmetros no ar, não é um drone ideal para fazer fotografias. Não que seja impossível, você pode configurar a câmera para ficar fazendo um disparo contínuo de fotografias ao longo do voo, mas dificilmente você vai conseguir um resultado preciso e tão bom quanto um drone da DJI ou similar. Eu vou usar sempre os drones da DJI para ter um parâmetro porque eles são os mais populares, mas a gente sabe que outros fabricantes têm drones tão bons quanto. Outra diferença determinante é que um drone que tem um gimbal acoplado, você vai poder durante o voo ajustar o ângulo e a direção com que a câmera aponta. No drone racer a câmera ela é colocada numa posição fixa, então você determina o ângulo que ela está antes de decolar e a sua referência é a câmera que você usa para pilotar, que é a câmera que você vai ver no seu óculos. Dessa forma o drone vai gravar sempre na direção que ele tiver apontado. Se você quiser fazer um plano apontando para o chão, o drone necessariamente vai ter que estar mergulhando e ele não vai ficar numa posição estática como você conseguiria apontando a câmera do gimbal para baixo e mantendo o drone na mesma posição. Uma das características e das vantagens de usar um drone pilotando com um óculos FPV é que você fica muito mais preciso nos movimentos. Então você vai conseguir passar em lugares apertados, entre objetos, ou que a gente chama de gap, que são as pequenas lacunas e aberturas que são difíceis de passar, mas quando a gente consegue fazer um plano passando por dentro de algum lugar desses, gera um efeito muito legal e muito comumente uma imagem que impressiona bastante. Outra característica do racer é a velocidade e a precisão.
Você consegue voar muito mais rápido e com uma precisão muito maior, porque o vídeo que chega no seu óculos, ele tem uma taxa de delay muito inferior à de um drone da DJI ou similar. Então você consegue reagir e determinar os comandos sem um atraso na imagem que chega para você. Dessa forma é possível registrar carros de corrida, esporte de ação, paisagens e até ambientes internos e apertados de forma muito mais criativa. Num drone com gimbal e sensores de estabilização, é muito mais simples manter o horizonte reto, e essa característica deve ser observada quando você vai escolher o drone que você vai usar para fazer determinada imagem. Muitas vezes, um horizonte torto é altamente indesejável. Depois de tudo isso que eu falei, se ainda assim você tá certo que você precisa do tipo de imagem que um drone racer pode produzir, eu tenho algumas considerações para fazer. A primeira delas, não é a mesma coisa que um DJI. Você não vai conseguir, mesmo que você opere um desses drones aqui, que são estabilizados, que tem sensores para evitar impacto, que tem GPS e etc, etc. A primeira coisa, esquece o que você aprendeu aqui. Você não vai fazer esse investimento aqui, comprar um drone, tirar da caixa e sair voando, achando que você vai fazer imagens espetaculares. Galera, precisa de treino, precisa de prática e precisa de muita, e quando eu falo é muita dedicação. De verdade mesmo. Para vocês terem ideia, eu pilotava um drone desse aqui já fazia 6 anos. Antes de tirar o meu primeiro drone racer do chão, eu passei 35 horas em um simulador. Então, se você está pensando em investir em um drone desse, a primeira coisa que eu te sugiro é tenta primeiro no simulador, investe primeiro no controle e a partir daí, enquanto você está pesquisando, estudando e tudo mais, você vai treinando no simulador e eu juro para você, você vai poupar tempo e dinheiro. Principalmente, você vai poupar dinheiro. Simulador, né? Fala pra geral. Você precisa saber o básico de montar e desmontar, fazer a manutenção, fazer uma solda. Você vai bater, você vai quebrar e você vai precisar arrumar. E mesmo que você não bata, você vai precisar customizar o seu drone para atingir o objetivo que você quer. Então, voltando lá no início que eu estava falando, um drone desse aqui, ele é diferente desse aqui. Ele é um racer, ele compartilha o mesmo controle, o mesmo óculos, mas a ferramenta é diferente. Agora, se você está determinado que você vai entrar nessa, que você vai investir nesse tipo de drone, mas ainda assim você está cheio das dúvidas, você não sabe qual tipo de drone que você precisa para atender suas necessidades, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, que nas próximas semanas eu vou fazer um apanhado geral de que tipo de drones são esses, quais características de um Cineloop, qual característica de um Racer Freestyle, qual deles eu preciso comprar, se eu preciso montar do zero, se eu preciso comprar já montado. No mais é isso, rapaziada. Queria agradecer vocês estarem acompanhando aí. Tô fazendo conteúdo aqui na quarentena, no improviso, aqui na sala de casa, mas estou fazendo com bastante carinho. Estou estudando bastante e quero compartilhar esse conhecimento que eu estou adquirindo com vocês. Então não deixa de comentar e de fortalecer. No mais, valeu aí, tamo junto e é nóis.